Olá e seja muito bem-vindo. Nessa videoaula você vai aprender a instalar o WordPress no Windows, utilizando o XAMPP. Antes de começarmos, é importante compreendermos alguns conceitos fundamentais que vão nos ajudar a instalar corretamente o WordPress no nosso computador local. Então, durante todo o nosso curso, ou mesmo se você já estiver trabalhando, colocando em prática aquilo que eu estou ensinando, você vai precisar ter o WordPress instalado em um ambiente, de preferência, um ambiente local de desenvolvimento. Eu digo isso porque muitas vezes, mesmo você tendo um serviço de hospedagem, ali você vai configurar o site do seu cliente ou o seu site e não necessariamente você vai desenvolver ou fazer testes naquele ambiente. Então, nós que trabalhamos na área profissional sempre temos esta iniciativa de ter um ambiente próprio de desenvolvimento. Muitos utilizam máquinas virtuais, onde você cria, além de um ambiente, até mesmo um computador exclusivo para desenvolver um projeto específico, né? Então é algo mais avançado, mas apenas para você compreender como que isso pode ser aprofundado, tá? Então, com o WordPress não é diferente. O WordPress ele é um site, né? E embora ele seja um site extremamente avançado, ele é muito mais do que um conjunto de páginas HTML. Ele possui também um banco de dados e uma estrutura de diretórios avançadas. Ele precisa ter a sua instalação realizada para que tudo seja orquestrado corretamente. Então, no seu fundamento principal, o WordPress ele depende primariamente da linguagem de programação PHP. Então, nós sabemos que o WordPress ele é desenvolvido. Hoje em dia, claro, você tem outras linguagens como JavaScript, né, em diversos arquivos fontes do WordPress, mas a essência do WordPress é baseada mesmo na linguagem de programação PHP. Então, a linguagem de programação ela é responsável por processar as páginas, né? Então, quando você vê uma página de um site WordPress, você está vendo uma página que foi gerada a partir do PHP. Então, daí a necessidade de ter o PHP instalado na sua máquina local, né? Eu estou utilizando aqui o ambiente mais popular, ou o sistema operacional mais utilizado, que é o Windows. Embora no universo de hospedagem, o Linux seja o sistema operacional mais comum para servidores. E claro, o WordPress vai rodar num servidor. Então, embora isso seja um pouco contraintuitivo, nessa aula eu quero instalar ele no Windows, porque eu tenho quase certeza que você está utilizando o Windows. Existe uma pequena minoria de usuários que vão estar desenvolvendo localmente no Linux e no Mac, e para eles eu vou desenvolver posteriormente outras aulas. Inclusive no blog da Cursos 7 nós temos esse tipo de conteúdo. Pois bem, a linguagem de programação ela tem então esse poder, de processar as páginas. Depois da linguagem de programação, o mais importante é o banco de dados. Então, o banco de dados é onde nós teremos todos os nossos dados. E esses dados nada mais são do que textos, aonde que fica o que, por exemplo, tal imagem fica em tal posição, as configurações do site, os nomes e senhas dos usuários. Enfim, o banco de dados armazena tudo isso. E o bacana da gente estar utilizando uma ferramenta como o Zamp, que é a proposta desse vídeo, é que ele fornece já para nós, aí, devidamente instalado, o PHP-MyAdmin. Então, o PHP-MyAdmin ele é muito útil para você aprender a estar gerenciando o seu banco de dados, principalmente se você nunca utilizou SQL, 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 que para ser utilizado mesmo a gente utiliza linha de comando. É uma linguagem de programação, na verdade, o SQL. Então, para você que está começando ou que ainda não é tão avançado, o PHP-MyAdmin é uma interface muito boa, para estar gerenciando o banco de dados. Durante todo esse curso, a gente vai estar utilizando o PHP-MyAdmin em diversas ocasiões. Eu já falei do Windows, mas a grande sacada do Windows também é que ele oferece para a gente os diretórios e pastas onde o nosso site WordPress vai ficar armazenado. Então, o WordPress ele depende de muitas pastas importantes que nós veremos mais para frente. E as permissões dessas pastas precisam estar em dia. No Windows é bem mais fácil, é tudo automático, Já no Linux você precisa configurar essas permissões. Então é uma vantagem do Windows para quem está começando também. Então as pastas do nosso site WordPress vão ficar no nosso diretório, no sistema do Windows, porém dentro do servidor web Apache. E o servidor web Apache é o maestro que orquestra tudo, É ele que vai juntar aí as páginas,
a partir do PHP e do MySQL e servir essas páginas, ou seja, apresentar elas de acordo com aquilo que é solicitado pelo usuário. Então, se o usuário acessa o seu site.com/contato, o responsável por interpretar esse endereço que foi digitado e servir a página correta é o servidor web. Nesse caso específico, nós estaremos utilizando o Apache, ok? Existem outros servidores, né? O WordPress ele trabalha bem com o Apache e o Nginx, mas posteriormente nada impede que você tenha também o IIS da Microsoft utilizando aí o WordPress. Já vi diversas ocasiões que isso acontece. Bem, é importante notar que a URL principal de acesso aos nossos projetos no WordPress será o 127.0.1 ou o localhost. Então, quando você instala o Apache no seu computador, ele vai acabar gerando para você a possibilidade de entrar no seu navegador, né? Quando você instala o Apache no seu computador, perdão, ele vai gerar para você o endereço, esse endereço padrão, para você acessar o seu servidor web e os sites que você tem na máquina. Vamos ver na prática tudo isso, então? Primeiramente, nós vamos acessar o XAMPP. Então, em apachefriends.org, você vai ver que existe aí o XAMPP for Windows, o XAMPP for Linux e o XAMPP for OS X. Então, por isso que eu gosto do XAMPP em primeiro lugar, porque ele é uma ferramenta que está disponível para todos os sistemas operacionais que os usuários costumam usar localmente em seus computadores, ok? Mas, além disso, o XAMPP, creio eu, né, são informações difíceis de você levantar hoje em dia, é a ferramenta mais popular para quem quer instalar o WordPress na máquina local. Então, nós temos o Bitnami, temos o WAMP, eu gosto de todas elas, tá? Cada uma com suas vantagens e desvantagens, e pretendo, inclusive, gravar vídeos sobre elas. No blog da Cursete, normalmente você acha o WAMP, acha o Bitnami, outros cursos que eu já lancei, eu falei dessas ferramentas e incentivo elas. Se você não quiser fazer especificamente com o XAMPP, não tem problema nenhum. Mas o XAMPP é a mais popular, pelo menos assim eu considero até o momento, até que mostrem dados que provem o contrário, tá bom? E na minha opinião também é a mais prática, porque ela oferece as informações e configurações que você precisa bem na mão. Você vai ver como que é legal isso. Então acesse aí o apachefriends.org e clique aí para fazer o download na primeira opção, que é a opção do Windows, né? Ele vai abrir a opção de download para o seu computador. Eu já baixei aqui, tá? Não tem necessidade de baixar de novo. Mas depois que você fizer o download, então, ele vai criar esse íconezinho para você aqui, olha. Uma informação importante. Primeiro, esse ícone é exe. E ele precisa de permissões, como eu disse anteriormente, muito avançadas. Então, ele vai vir com o escudozinho do Windows para você fazer a instalação como administrador. Se não aparecer essa opção para você, você vai clicar com o botão direito e executar como administrador. É essa opção aqui, olha. Ela precisa aparecer para você, tá? Deseja permitir que esse aplicativo faça alterações? Sim. Se não aparecer, você executa como administrador. Bem, o processo de instalação do XAMPP é parecido com o processo de instalação de qualquer programa no Windows, né? Não tem muito segredo. Aqui ele começa a dar alguns alertas para você que algumas funcionalidades do XAMPP podem ficar restritas. Se isso acontecer, é para você verificar se o sistema de controle de usuário, o AC do Windows, está ativado, tá? Então a gente vai dar um OK e ele vai abrir para a gente essa tela de instalação. Setup XAMPP. Primeiramente, nós vamos selecionar quais componentes queremos instalar. O XAMPP é bem avançado. Ele oferece, por exemplo, o Tomcat, para você fazer simulação de envios de e-mail na sua máquina local. Tem também o FileZilla FTP, para você simular um servidor de FTP na sua máquina. E, além da simulação, você pode até transformar mesmo a sua máquina num servidor de e-mail, né, com o Mercury, ou até mesmo no servidor de arquivos com o FileZilla, tá? Então ele tem esse poder. Nós vamos desmarcar essas opções, porque o que interessa para a gente realmente aqui é o MySQL. Curioso é que a gente marca aqui MySQL, mas na verdade ele instala o MariaDB, tá? Então você não se assuste se em algum momento do seu trabalho aí, né, você verificar que o seu banco de dados não é MySQL, ele é MariaDB. Não tem problema nenhum, tá? O MariaDB ele é um tipo de distribuição baseado no MySQL. É uma espécie de variação do MySQL, mas ele é tão próximo do MySQL
que para nós, pequenos usuários, que não somos grandes corporações, não tem diferença nenhuma. Aqui ele oferece ainda duas linguagens de programação, sendo que o PHP precisa estar instalado, e o Perl. O Perl é uma ótima linguagem de script também, mas nós não vamos estar utilizando ela. Bem, existem aqui algumas opções também que vêm junto com o nosso programa de instalação, que primeiramente o mais importante é o PHP-MyAdmin. Então eu já falei do PHP-MyAdmin e da importância que tem da gente estar instalando essa ferramenta para gerenciar o banco de dados, né, num formato visual a partir do nosso navegador, sem ter que ficar digitando comando SQL no DOS, no antigo DOS, né, que é o prompt de comando. Ok? E existe aqui o WebAlyzer para verificar o tráfego do seu site, lembrando que tudo isso que eu estou mostrando aqui vai funcionar localmente. O que isso quer dizer, Marco? Quer dizer que ninguém fora do seu computador vai ter acesso a isso daqui. Tá? Isso não está no escopo do nosso curso. O que nós queremos é uma máquina local para a gente criar um site. Não, nós não vamos servir esse site para o mundo ver nessa máquina. Isso quer dizer também que toda vez que você fizer um site local, como eu estou mostrando aqui, né, você vai precisar depois, ao final, migrar esse site para a sua hospedagem na internet, tá? Temos outras aulas aqui mostrando como instalar WordPress numa hospedagem, mas aqui é focando mesmo a máquina local. Então eu vou desmarcar o WebAlyzer e o Fake SendMail porque eu não quero instalar essas duas ferramentas. Muito importante você selecionar a pasta onde você vai instalar aí no seu computador o XAMPP, tá? Eu vou instalar na minha pasta raiz, C2 pontos. Só que eu tenho um probleminha aqui porque eu já instalei o XAMPP anteriormente, tá? Na minha pasta C2 pontos e depois eu apaguei ele, ó. Então eu desinstalei, mas ele continua aí com algum arquivo ou outro. Então eu preciso apagar essa pasta manualmente, tá? Vamos escolher a linguagem, aí fica à sua disposição, eu recomendo inglês se você não fala alemão, e começar aí a instalação no meu computador. Então a instalação ela pode demorar alguns minutos. Rapidamente eu posso pausar a videoaula e voltar, mas eu vou falar aqui um assunto importante antes. Bem, o que acontece, né? Muitos usuários e alunos perguntam, nossa, mas eu vou instalar o WordPress na minha máquina local ou eu vou instalar diretamente na minha hospedagem web? Eu realmente recomendo que você instale na sua máquina local para você poder ter mais acesso às engrenagens do WordPress com mais facilidade. Então, a hospedagem, por mais avançada e parceira que ela seja, muitas vezes ela omite diversos programas, scripts da, da, da vista do usuário, né? Então, por exemplo, recentemente eu tive um problema numa hospedagem onde o e-mail não chegava de jeito nenhum no destino. E, claro, a hospedagem não me fornece os logs, então eu tive que me virar para conseguir esses logs, entendeu? Instalei um plugin lá que me deu os logs. Na sua máquina local você não tem esses e outros problemas, porque você tem acesso total à máquina, né? A menos que você compre também uma VPS ou algum tipo de aluguel de hospedagem que dê para você, lógico, uma máquina completa, mas essas costumam ser muito caras, né? Então, essa é a grande vantagem de você fazer esse tipo de instalação que eu estou fazendo aqui, tá? Você tem um controle total do seu projeto. E depois que ele estiver bem desenvolvido, aí você vai migrar ele para a sua hospedagem final. Mas, claro, essa migração também ela tem uma mudança de ambientes, né? Enquanto a gente está desenvolvendo numa máquina, a hospedagem está em outra, aí vem um outro ambiente, que é o ambiente stage, onde nós vamos testar diversos tipos de instalações, modificações e atualizações do site antes de colocar ele em produção, tá? Mas enfim, vamos seguindo aqui, vamos aguardar um momento. Então a minha instalação está chegando ao final. Apenas recapitulando, eu comentei no começo da aula que o objetivo é instalar o PHP, o MySQL e o Apache para que o WordPress funcione corretamente. Então o XAMPP, na verdade, é um pacote de distribuição, ou seja, um instalador que vai fazer tudo isso automático para nós. Então ele vai instalar e configurar o Apache, ele vai instalar e configurar o MySQL e instalar e configurar o PHP. 3 programas no nosso computador, ok? Então tenha isso em mente, que se não fosse o XAMPP, você estaria instalando e configurando cada um desses programas de forma independente. Então antigamente essa videoaula teria que ser umas 4 videoaulas, né? Muito bem, nós terminamos aqui o processo de instalação e ele vai perguntar se você já quer inicializar o painel de controle do XAMPP. Eu vou dizer que sim. Como que esse painel de controle funciona, tá? Então ele costuma ficar no reloginho do Windows. Isso é muito importante você saber a localização dele. Então quando ele abrir aí para você, do lado do reloginho do Windows, você vai clicar nele
e ele vai mostrar para você esses controles, né? A gente vai dar uma espionada em cada um. O mais importante mesmo é você disparar os primeiros serviços necessários para o seu site WordPress funcionar, que são o Apache, olha, e depois o MySQL. Quando você disparar esses serviços, repare que as portas vão ser indicadas aqui, olha, porta 80, porta 3306. Ah, Marco, já lancei aí o Apache e o MySQL. Posso acessar o site WordPress? Ainda não, nós ainda não instalamos o WordPress. Nós ainda não instalamos o nosso site WordPress. Nós instalamos meramente e de forma muito necessária os nossos componentes para que o site funcione, o Apache, o MySQL e o PHP. Eu vou carregar aqui rapidamente agora para você o nosso navegador de desenvolvimento, que é o Chrome. Eu recomendo que você desenvolva no Chrome. Eu, pessoalmente, uso o Brave, que é um navegador muito poderoso, que bloqueia muitos anúncios, tem Tor, VPN, mas para trabalhar e desenvolver, eu costumo usar o Chrome, né? Ou pelo menos eu testo muita coisa no Chrome, porque é o mais popular. Como que você vai verificar que o XAMPP instalou corretamente? Você vai digitar na sua barra de endereços o endereço localhost, desse jeito aqui, olha, sem nada na frente, sem nada atrás. O que ele vai fazer quando você digitar localhost? Ele vai jogar você no dashboard do XAMPP, indicando que a instalação aconteceu com sucesso. Então, essa página aqui está carregando no meu computador local. Ah, Marco, quando eu digitei localhost, ele abriu o Google e fez pesquisa na internet. Tudo bem, você digita http://localhost. Tá? Bem, a segunda forma de acessar a alternativa é através do endereço local, o IP, 127.0.0.1. Também vai carregar o seu dashboard. Tá? Existe ainda aqui em cima a opção de acessar rapidamente o PHPMyAdmin. E logo que você entrar nele, ele já vai abrir para você aí todas as informações dos seus bancos de dados. Pois bem, o próximo passo então agora é nós fazermos a instalação do WordPress. Então, eu vou carregar aqui o site wordpress.org. Existe também a alternativa brasileira em português. Você pode acessar aí br.wordpress.org, tá? Qualquer uma das opções vai te levar para o WordPress e qualquer uma das duas vai possibilitar que você tenha um WordPress em português. Bem, eu vou usar aqui o br.wordpress.org e vou clicar no botão superior à direita da tela, obter WordPress. Uma observação importante é muitas pessoas confundem o wordpress.org com wordpress.com. Eu peço que você tome muito cuidado. Eu já vou explicar a diferença dos dois em um momento. Aqui na página do wordpress.org/download, você vai ver aqui que nós podemos a qualquer momento fazer o download clicando nesse botão, baixar WordPress 6.3.2. Se você estiver no Windows, ele vai vir no arquivo .zip, ou no Linux é recomendado o targz. Então aqui, olha, ele já começou a instalação, tá? Na verdade, o download, perdão, falei errado, instalação não, download. Pois nós vamos ter que instalar manualmente. Uma observação que eu estava comentando é a diferença do wordpress.org para o wordpress.com. Então, o wordpress.com, ele é o serviço de hospedagem do WordPress. Então, você vai pagar para o WordPress hospedar o seu blog, tá? Então, se você tem um blog aí e deseja hospedar ele sem dor de cabeça, vale a pena você estar usando o wordpress.com. Agora, se você vai criar um site, uma loja virtual, algo mais avançado, aí não dá. Aí você tem que contratar uma hospedagem mais avançada. Já o wordpress.org, ele serve mesmo para hospedar o projeto do WordPress. Então aqui tem a comunidade, tem temas, tem plugins, depois você pode estar explorando aí com calma, né? A gente vai acessar muito durante o curso a seção de temas, a seção de plugins, de suporte dos temas e plugins, a documentação do WordPress. Então, tudo relacionado ao WordPress mesmo, né? Ao software WordPress, não ao serviço de hospedagem WordPress, está aqui no wordpress.org. Eu vou fechar então essa página por hora. E eu já tenho aqui, olha, o arquivo do WordPress, tá? Como você pode ver, olha, o segundo arquivo que nós estamos utilizando na aula é o arquivo WordPress 6.3.2. Eu acredito que a sua versão vai ser diferente dessa, mas desde a versão 2 que eu uso o WordPress, sempre é o mesmo processo, tá? Então eu vou clicar com o botão direito aqui e vou extrair os arquivos, olha, extract here, ou extrair aqui. O que ele vai fazer basicamente é criar uma pastinha chamada WordPress.
Essa pastinha WordPress é a nossa pasta de projeto, ou seja, Marco, vou criar um site chamado Carmélia Vinhos. Então você tem que renomear essa pasta para Carmélia Vinhos. Vou esperar só extrair tudo, tá? Eu ainda estou com um processador Core i3 aqui, então ele é um pouco lentinho ainda. Sexta geração, demora um pouco. O seu vai mais rápido, tenho certeza. Mas essa pasta WordPress, ela nada mais é do que a pasta com todos os arquivos do nosso site. Veja, não existe aqui o banco de dados. E para o WordPress funcionar, ele tem que ter os arquivos e o banco de dados. Uma vez extraído, se você abrir aí, você vai verificar que existem todos os arquivos que o WordPress precisa para funcionar. Marco, o que eu faço com essa pasta? Bem, nós vamos renomear essa pasta para o nome do site ou do projeto que você está desenvolvendo, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu vou chamar de Carmélia. Agora nós vamos copiar, ou melhor, eu vou recortar, pode copiar ou recortar, para a pasta htdocs. Então, pode guardar esse nome a partir de agora, que está dentro da pasta XAMPP. Então, quando você instalou o XAMPP, ele criou a pasta htdocs. A pasta htdocs poderia chamar também projetos, que faria todo sentido do mundo. Então, dentro da pasta htdocs, cada pasta aqui vai ser um projeto, vai ser um site diferente. Okay? Então é muito importante você colar a pasta do WordPress devidamente renomeada dentro da pasta XAMPP htdocs, htdocs. Não é difícil. Quero 2 projetos. Tá bom, ué. Você copia e cola a mesma pasta do WordPress no mesmo local, ou seja, você vai ter o Carmélia 1, por exemplo, e o Carmélia 2, que aqui é a Carmélia cópia. Então agora você tem 2 sites WordPress prontos para serem editados e desenvolvidos, tá bom? Esse é o conceito de múltiplos projetos dentro do XAMPP. Isso aqui serve para o WAMP, isso aqui serve para o MAP, no Mac, enfim, para qualquer tipo de site aí que você for desenvolver utilizando esse tipo de stack, né? Pois bem, nós vamos abrir novamente agora o nosso navegador, o Chrome, e eu vou de novo lá no localhost. Porém, agora eu vou colocar localhost barra o nome do meu projeto, que nesse caso é Carmélia. Por que ele carregou o instalador do WordPress? Porque dentro da pasta htdocs barra Carmélia existe a pasta wp-admin e a pasta setupconfig.php. Vamos verificar então essa pasta? Eu vou voltar no disco local, XAMPP, aí começa htdocs, corresponde ao localhost. Carmélia, tá vendo que está aqui dentro? E depois wp-admin e o arquivo php setup-config.php. Então está aqui o setup-config.php. Entendeu o que o servidor fez, o servidor web Apache? Ele puxou o arquivo que foi endereçado aqui e esse arquivo mostra para nós o instalador do WordPress. Você vai selecionar o seu idioma favorito, ou o idioma do seu projeto, ou do site do seu cliente, tá? No nosso caso é o português do Brasil, por isso que eu falei que não fazia muita diferença lá atrás baixar o WordPress no br.wordpress.org ou no wordpress.org, tá? Pois bem, nossa Marco, o que é isso aqui agora? Bem, eu já falei para você que o WordPress precisa de um banco de dados, né? As pastas estão todas aqui funcionando. Esse banco de dados precisa ser devidamente criado e nomeado para a gente poder utilizar ele, tá? Então nós vamos fazer isso abrindo uma nova aba e acessando o nosso phpMyAdmin. Eu falei para você que tem uma forma rápida de acessar pelo dashboard, clicando aqui em phpMyAdmin. Mas a forma mais correta é localhost barra phpMyAdmin, ok? Então isso aqui você acessa em qualquer tipo de computador, com qualquer tipo de sistema operacional. Algumas informações importantes aqui nessa tela. Primeiramente, você vai ver que o servidor que nós estamos rodando é no 127.0.1. Lembre-se, isso aqui não está disponível na internet. Apenas a sua máquina local e, no máximo, a sua rede local vai conseguir ver, dependendo das configurações do seu roteador, de uma série de outras configurações avançadas que você pode fazer para liberar localmente esse endereço, né, na sua rede local, via TCP/IP. Mas, via de regra, só o seu computador consegue visualizar essa página. E depois ele fala que o tipo de servidor é MariaDB, tá? Isso é muito importante.
Ah, mas não é MySQL, que não sei o quê. Sim, é uma espécie de MySQL, não se preocupe com isso. Essas duas informações, juntamente com a informação do usuário, é tudo que nós precisamos. Então veja que nós temos aqui o usuário@localhost. O usuário chama-se root ou root. Como nós não configuramos nenhuma senha durante o processo de instalação, você lembra de ter inserido alguma senha? Não. Então não existe nenhuma senha no nosso root aqui do MySQL. Porém, se por alguma razão você tiver alguma senha configurada posteriormente, você vai se lembrar de usar ela agora, tá? Quando ele pedir para você acessar aqui o phpMyAdmin, já vai pedir uma senha. Nós vamos clicar aqui em Novo para criar um novo banco de dados e em seguida eu vou chamar esse banco de dados de Carmélia, que é o nome do meu projeto, tá? Então é tranquilo, não tem que fazer mais nada, apenas criar o seu banco de dados e obter as informações que eu mencionei. Feito isso, nós vamos clicar no Vamos Lá. A primeira coisa que nós vamos inserir é o nome do banco de dados, Carmélia. Depois nós vamos colocar o usuário, que é o root, lembra que a gente viu lá, o root? Vamos deixar sem senha, já expliquei por quê. E o servidor do banco de dados é o localhost ou 127.0.0.1. Já confirmamos também na tela anterior. Detalhe, essa página é a que costuma dar mais problema, tá bom? Então, se você tiver algum erro e ele falar assim que não conseguiu fazer a conexão com o banco de dados, etc., verifique primeiro se você criou o banco de dados com o nome correto. Segundo, se você está conseguindo acessar o seu phpMyAdmin, como eu mostrei na videoaula anterior, com o nome de usuário root sem senha. Então, às vezes, ele pede senha no seu phpMyAdmin. Reinicie o computador também, tenta de novo, que pode resolver o problema. Se mesmo assim o problema persistir, entre em contato comigo diretamente pelo nosso suporte, que eu auxilio você, tá bom? E agora no enviar, se tudo estiver certinho, ele vai falar, muito bem, você concluiu esta parte da instalação. Bacana, né? Parabéns, viu, se você chegou até aqui. A maior parte dos usuários, eles têm muita dificuldade de fazer essa instalação local. Então, se você passou por alguma dificuldade, não se preocupe. Isso faz parte do processo para você se tornar um desenvolvedor um pouco mais profissional, tá? Que é o objetivo desse curso. O nosso site vai se chamar Carmélia. E o nome do usuário principal, no meu caso, é o Marco Floriano, tá? Eu vou usar uma senha padrão, ASDFGH1010 hashtag, mas você põe a senha que você quiser. Durante as videoaulas eu uso essa senha aqui, tá? Ela é uma senha padrão. O certo é você esconder e não mostrar para ninguém sua senha. A única coisa que eu chamo a atenção é para você colocar uma senha forte, strong. Então dá um jeitinho aí, anota no caderno se precisar. Esse aqui é o meu e-mail, se você precisar pode entrar em contato comigo. Aqui existe uma opção importante que nós devemos evitar que mecanismos de busca indexem este site. Como é um desenvolvimento local, ou seja, no meu computador, ninguém vai ver, não tem necessidade de marcar. Mas se você estiver fazendo um site na internet e não quer que as pessoas vejam e esse site apareça por alguma razão no mecanismo de busca, marque essa opção até você mudar de ideia. Por exemplo, terminei de fazer o site. Beleza, eu vou lá e desmarco. Agora nós vamos começar a instalação do WordPress. É um clique, é muito rápido, entendeu? Não tem muito que ficar demorando aqui. Pois bem, ele diz que com sucesso a instalação ocorreu. Tá? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos acessar o nosso site WordPress clicando aqui no acessar. Eu espero que você não tenha esquecido o seu usuário e sua senha. Tá? Feito isso, nós estamos então agora aqui no painel de controle do projeto da Carmélia no WP Admin, tá vendo? Então eu vou navegar aqui, olha, primeiro post e o WordPress está instalado com sucesso. Muito bom. Então, se você chegou até aqui, você concluiu com sucesso a instalação pelo Xampp. Terminei aqui de trabalhar o meu desenvolvimento. Bem, abra o painel de controle aqui, tá? E verifique aí se tem necessidade do Xampp continuar rodando, porque às vezes ele inicializa junto com o Windows. Isso não é legal, tá? Então, uma configuração básica que a gente pode fazer aqui no config, entre outras coisas, é o auto start dos módulos. Eu, particularmente, gosto de deixar tudo desabilitado. Então, toda vez que eu reinicio o meu Windows, eu preciso disparar o meu Xampp e vir aqui manualmente e clicar ali no Start e no Stop do projeto
para poder do serviço para poder disparar o Apache e o MySQL, tá bom? Você já pode também marcar a opção, se você quiser, para começar o painel de controle minimizado, para ele não abrir na sua frente. Existem outras opções aqui. Além disso, você pode escolher o editor padrão quando você for abrir algum arquivo de configuração. Existem opções avançadas aqui que você pode ver posteriormente com calma, mas de forma geral é sempre aqui no config de cada serviço que você vai acessar os principais arquivos. Se você vê algum tutorial na internet perguntando para você onde que está meu php.ini na minha máquina, o meu php.ini. Você vem aqui em Apache, config, olha, php.ini. Então aqui, posteriormente, nós vamos fazer muitas configurações, tá? Tamanho de memória, buffer do PHP, entre outras coisas, para a gente poder fazer o upload de arquivos com sucesso. Tem aqui também o httpd.conf, olha. Esse aqui talvez a gente utilize no curso também. Tem as configurações do phpMyAdmin, tudo isso no Apache. E no MySQL você pode verificar o my.ini ou my.ini, que nada mais é do que aquele arquivo fundamental onde ficam as configurações iniciais do seu MySQL, inclusive a configuração da porta e da senha, caso exista alguma senha aí, né? Você pode estar verificando aqui também, se você quiser inserir alguma senha no seu MySQL, o que eu não recomendo nesse momento, tá? Lembrando que estamos numa máquina local, o computador é meu. Para usar esse computador você tem que colocar 2 senhas, então não preciso de mais uma senha no MySQL. Olha, existe um logzinho aqui embaixo no XAMPP que ajuda você a ver o que está acontecendo em tempo real. Olha. Então eu parei aqui o Apache, o MySQL, e aí se eu carregar o meu site, você vai ver que ele não vai abrir, porque não tem ninguém servindo essa página. E isso tudo aparece para mim aqui, olha. Apache, MySQL parado, status change detected stopped, mesma coisa o Apache. E quando eu clico para iniciar de novo, olha, ele carrega aqui embaixo a informação e fica tudo verdinho e eu posso estar navegando. Se você quiser acessar rapidamente a pasta do XAMPP, basta abrir aí o seu painel e clicar em Explorer, facilita também, tá? Eu já mostrei o config, então essas são as principais configurações que você tem que fazer no seu XAMPP para que ele possa, no seu dia a dia, aí, ajudar você a criar sites WordPress.